Bahia, na verdade, tem os mesmos Colina, 14 né? pontos do Flamengo, né? E é também uma equipe interessante para ser analisada, né? Então, por isso que a gente traz para a tela também, Celso, o Bahia, nesse momento. Porque nessa 7ª rodada, o Bahia vem de um resultado que coloca mais um tijolinho nesse debate em torno da solidez desse novo Bahia, um Bahia com investimento do Grupo City, gerido pelo Grupo City, com um elenco de peso, dos melhores meios de campo do futebol nacional, tá? Com um treinador experiente, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né, Rogério Ceni, e o Bahia suportou o Atlético Mineiro na Arena MRV muito bem. Tá? O jogo foi... Claro que o Atlético teve mais volume, natural, mas o gol do Atlético já na reta final do jogo era uma cobrança de falta de Rubens. Mas você falou bem, o comportamento do Bahia foi bom. Isso. E o Bahia vai lá e empata o jogo. Golaço de Ademir. Então, é importante a gente entender que o Bahia pode ficar ali por cima. O histórico do clube é de... Quando consegue uma boa largada, ela dura muito pouco. A gente tem aí na tela, né? O Bahia em 2013 conseguiu ser quarto ali na 10ª e 11ª rodada. Em 2014 foi quarto até a 4ª rodada. Em 2021 estendeu o bom momento até a 6ª. Chegou a ser segundo, terceiro e conseguiu estender, segurar no G4 só até a 6ª rodada. Cruzamos esse primeiro muro do Bahia. Tá? O Bahia é um time que a gente já debateu isso muitas vezes. Na era dos pontos corridos nunca ficou entre os 10. Nunca teve na parte de cima, né? Então, nunca terminou na parte de cima. Esse ano, com todo o investimento que foi feito, com toda a operação do Grupo City, com o elenco montado, há uma enorme expectativa para que isso aconteça. Já havia ano passado, né? Isso. Há uma enorme expectativa para que isso aconteça de vez, de fato. Que se imponha. Que continue ao longo dessa Série A, se não no mesmo percentual de aproveitamento desse início, mas pelo menos no bloco dos 6 de cima. Mas é importante porque essa 7ª rodada marca esse muro atravessado pelo Bahia. Ele costumava perder as posições a partir da 7ª rodada. Agora ele defendeu de forma gigantesca sua co-liderança, digamos assim, tá? Lá na Arena MRV. Enquanto o time que estava empatado com ele em pontos, que foi o Atlético Paranaense, foi derrotado por um mistão do Fortaleza, no Presidente Vargas. E sem agredir muito Fortaleza. E nessa questão que o Fred está falando com esse comparativo das últimas campanhas, eu acho que ainda vale um destaque maior sobre 2024 pelo nível dos adversários que o Bahia teve. O Bahia perdeu na estreia para o Internacional de virada, fez até um bom jogo, mas perdeu de virada. E desde então, invicto até esse momento. O Bahia venceu o atual campeão da Libertadores, venceu o Grêmio, que está na Libertadores, embora tenha sido 1-0, mas foi um domínio absurdo de 1-0, não faz nem sentido. Porque futebol é um esporte tão fantástico, você vê um domínio daquele jogo termina 1-0. Se é basquete, é 30 pontos de diferença. É isso. Bragantino, que começou o ano na Libertadores, venceu também. Atlético Mineiro, que está na Libertadores, pontuou fora. Estou dizendo só o nível do... Jogando bem. Né? Botafogo, que está na Libertadores, E terceiro colocado do campeonato. Venceu fora de casa. Então, assim... a tabela do Bahia não foi acessível. Assim, com todo respeito, naturalmente, mas venceu as duas, pegou Juventude e Cuiabá, aí pontou fora contra o Atlético Goianiense, voltou, pegou o Vasco numa má fase danada e tal. Pegou os postulantes aí. E o empate que ele teve com o Vitória, que hoje, nesse momento, era o único ponto, até essa gravação, era o único ponto do Vitória, mas querendo ou não tem um contexto de rivalidade no jogo do Barradão, e ainda assim... Era um jogo no qual os 2 jogos anteriores no ano o Vitória havia vencido bem o Bahia no Barradão, abriu 2-0 nesse jogo e o Bahia vai lá e na qualidade técnica conseguiu arrumar um ponto. Então ainda que você... Porque em algum momento... Quase consegue a virada. E quase consegue a virada. Mas é porque em algum momento vai dizer, como é que só fez um ponto ali? Talvez tenha essa impressão, mas seria uma impressão equivocada. Na verdade ali era... O Vitória para o Bahia seria mais difícil. Porque a rivalidade transforma, ela tem esse poder de fazer com que o Vitória venha sendo um adversário mais frágil para alguns clubes, mas para o Bahia tem essa dificuldade. Então, até aquele ponto ali, eu valorizo aquele ponto que o Bahia conquistou no Barradão. Então, nesse momento, embora ele já tenha sido o 4º lugar, por exemplo, até numa 11ª rodada, que é um campeonato mais avançado, mas o de 2024, primeiro, é um time que a gente sempre fala, passe, quando Depena dá um passe, a vitória do Botafogo, que foi o passe Depena para Rafael Ratão. Pô, foi um passe fantástico isso.
aquele passe é caro. É caro. Para ter um passe Pra virada, para ter, enfiada. pra ter aquele passe ali, foi muita felicidade. Mas não é felicidade porque o cara fechou os olhos e bora ver o que acontece, não, meu irmão. É porque tem a qualidade, você comprou aquela qualidade, você adquiriu aquela qualidade técnica. Na hora que você tem Jean Lucas e Caio Alexandre, é 50 milhões ali, um tocando pro outro. 25 para um, 25 para um, 25 para um. Assim, aí, então, a gente até é muito curioso, coisa de assistir as transmissões do Premier. Quase toda a transmissão alguém fala, um dos melhores meio-campos do Brasil. E se em algum momento da história era fazendo média, que de vez em quando tem um pouco disso, dessa vez eu não acho que seja não. O cara tá se dizendo algo que de fato é. O meio-campo do Bahia, O Bahia é um dos melhores mercados, que melhores disputou e quartetos venceu, do Brasil. Em Salvador, há uma dúvida muito grande se a janela só vai entrar vento. Tá? Tem um lateral. Tu gostaste dessa? Gostei. Tem um lateral esquerdo contratado, né? Que está já a caminho. Mas quando abrir a janela, não há uma perspectiva. Talvez a campanha. Exatamente. impõe Não há uma isso. expectativa de um novo ciclo de altos investimentos. Mas era esse ponto que eu ia trazer. Se chegar na janela. A campanha se impõe, né, velho? Em segundo, em terceiro, a 2 pontos, a 3 pontos, como é o nome do teu amigo lá, que disse que o Flamengo se virá em sexta campeão? Marcos Castro. Ah, tu vai dizer, Marcos Castro, me desculpe, mas vou fazer meu investimento aqui. Não sei se ele pensaria isso, não, sinceramente. Mas tudo bem. Vou fazer meu investimento aqui para disputar esse título. Eu acho que isso tende muito essa perspectiva do Bahia não fazer um novo ciclo de um grande aporte financeiro de investimento. Quando chegar a janela, se o time continuar nessa zona, não é nem entre os 6, é de fato nessa área mais aguda, de ser segundo, de ser terceiro, de ser primeiro, de estar 3 pontos. Foi o Fortaleza de 21, né? Com Isso. um recurso muito menor. Ficou ali no final, terminou ali. Então o Bahia tem oportunidades, Celso, você precisa entender. Porque às vezes você faz todo esse investimento que o Bahia fez e poderia estar em 10º. Isso. Deu azar Exemplo, naquele jogo. O Vasco, pô. Deu azar. Exato. No jogo do Fluminense não fez a virada. E assim vai. Não empatou com conseguiu empatar com o Vitória. Atlético. Depende, errou o passe. Exato. Você tem ali detalhes do jogo que nem vão muito pela atuação, que fogem 1, 2, 3, 5 pontos. Então você aproveita que o seu investimento gerou resultado. Eu sou dessa linha também. E nesse caso, não seria, melhor dizendo, um ato de responsabilidade. A gente faz assim, que a gente já até citou no outro vídeo, de um diretor abnegado, paga que a torcida... Compra que a torcida paga. Traz que a torcida paga. Traz que a torcida paga. Não seria algo Você desse precisa mais, né? Então, justamente, não seria essa questão. Sob contrato... Sob contrato, o Bahia tem mais de 1 bilhão, que é o que sempre se confunde, não é que vão colocar isso. Isso é o mínimo garantido, mas quem comprou, o cara não comprou e determinou, gastei o mínimo, agora é qualquer coisa. O cara, ele vai continuar querendo gerir aquilo, sobretudo dando certo, que é o que vai nessa linha. Isso. Se está dando certo, meu irmão, vou botar mais, não quero mais não. A gente debate muito. Enjoei do Bahia. A gente debate muito aproveitar a janela para trazer reforços, corrigir erros de desespero, mas tem outro lado. Qualificar, né? Que é assim, meu amigo, deu tudo certo. O resultado está vindo. Se a gente melhorar isso aqui... Se a gente trazer um cara aqui, que também ninguém está falando de trazer 5. É trazer 1, 2... Ter a tranquilidade de não perder, a coisa que não aconteceu também, né? Exatamente, não vai perder ninguém. Provavelmente não. Você vai trazer aqui, ó, o cara que jogou muito na Copa América aí, destacou, você traz aqui o cara, ó. Vamos resolver, vamos encarar, porque até aqui a resposta é muito boa. Rogério, senhor, City, um ponto assim, só mais um ponto aqui para ajeitar. E o Rogério é de abraçar essas causas, né? Sem dúvida. Ele é exigente desse ponto. Então, temos uma dupla de líderes. Mas nesse caso o Flamengo é um líder, Fred. Líder, nesse momento pelo menos, que chegou aqui, chegamos, a nossa meta é essa aqui, agora é permanecer. A do Bahia é sonhar, que o Flamengo ainda não está, o Flamengo não é só, o Flamengo ali é... O Flamengo deixou chegar... E o Flamengo tem agora assim, por exemplo, o Flamengo chegou... 3 pontinhos. Pronto, o Flamengo não virou líder? Se o Flamengo não for campeão, vai dizer, a direção fez alguma besteira que chegou a ser líder naquele campeonato e depois tiraram o cara, não sei o quê, ou seja, se gera uma frustração por ter, chegou aqui e não sustentou. No caso do Bahia, chegou aqui, significa, tem qualidade para chegar aqui, significa que pode permanecer, pode orbitar nessa faixa da classificação. Porque eu acho que a meta, ainda que não seja
tão verbalizada assim primeiro, G6. que significa que pode ser até um sétimo lugar, depende do contexto, que na verdade é a Libertadores. Pode até vir na fase de Então, exatamente, as vagas que ficam. pode ser sétimo, de repente o campeão da Libertadores vai ali, o campeão Sula, isso, ampliou a lista, voltar a Libertadores. Um brasileiro ser campeão da Sula, Isso. aquele contexto Perfeito. todos os anos. O G6 é porque você não depende de nada. Se fosse Isso. G6, você já está na Libertadores. Mas pode ser um pouquinho a mais. O Fortaleza de 22 foi em 8º lugar. Isso. E pela regra, ainda não aconteceu no Brasil não, mas pode ir até o 9º. Se o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Sula, ficar todo mundo na frente, a vai lista, baixando até o 9º lugar entra na Libertadores. Então é isso, Celso. A gente traz uma análise hoje de dois times que são... Tu falasse vice-líder, deu uma confusão danada, não foi? Não deu não. No Bahia o pessoal gosta de co-líder, não gosta de falar Não, vice não, lá. foi eu que trouxe esse colíder, não foi eu que deu confusão. Não, Não, essa é porque eu chamei vice-líder, disse, que vice, Cássio? Vice é o outro. Eu não vi ninguém chamando de colíder, não. Acho que foi eu que Eu batizei falei de agora, colíder. tu falou também. Não, mas Colíder. foi no programa no atrás. programa, sim. Atrás. Colíder. Eu vi a turma reclamando do colíder. Disse, meu irmão, que babaça. Não foi a galera do Bahia, não. Inventaram um colíder pro Bahia. Sempre tem, né, velho? Inventaram um colíder. Mas é uma dupla de líderes interessante. Sim. Tá? E sólidos. Sólido. Em patamares diferentes de solidez. Tá? Mas Mas esse Bahia tá diferente. qual é pronto, perfeito. Qual é a tônica? O Flamengo dispensa apresentações. A gente sabe, quem está assistindo sabe, todo mundo sabe. Cuidado com o Bahia. Tá? É um Bahia diferente. É um Bahia, inclusive, diferente em sua alma, em sua genética.